Se você tem mais de 45 anos, já viveu o suficiente para saber que quando os Estados Unidos espirram, o Brasil pega pneumonia. E desta vez, meu amigo, não é só um espirro, é uma tempestade que pode devastar nossa economia e sua aposentadoria junto. Antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque o que vou revelar nos próximos minutos não vai aparecer no Jornal Nacional nem na Globo News. São informações que obtive direto de fontes no Itamaraty, documentos confidenciais e conversas com diplomatas que preferem o anonimato. Você se lembra de 1999, quando o FMI quase quebrou o Brasil? Ou de 2002, quando Lula foi eleito e o dólar disparou para R$ 4? Pois bem, o que está acontecendo agora é potencialmente mais grave que essas duas crises juntas. E o pior, desta vez não é por causa da nossa economia interna. É uma disputa geopolítica onde somos peça de xadrez. Deixe-me fazer uma pergunta direta. Você notou que seu empréstimo bancário ficou mais caro nos últimos meses? Que produtos importados subiram sem explicação? Que fundos de investimento com exposição internacional despencaram? Não é coincidência. É resultado direto de uma guerra silenciosa entre Brasília e Washington. O título deste vídeo pode parecer sensacionalista, mas vou provar com documentos e números concretos que estamos no meio da maior crise diplomática Brasil-Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. E diferentemente das crises anteriores, que envolviam apenas governos, esta inclui o próprio Congresso americano fazendo exigências diretas ao Brasil. Aqui está o que descobri investigando esta situação. Desde janeiro de 2025, uma delegação bipartidária do Congresso americano apresentou ao governo brasileiro o que chamam de Agenda de Realinhamento Estratégico. Traduzindo do diplomatês, querem que o Brasil escolha entre manter relações com China e Rússia ou manter boas relações com os Estados Unidos. Não há meio termo. A resposta do governo Lula foi clara: o Brasil mantém relações diplomáticas soberanas com todos os países. E foi aí que a coisa desandou de vez. Porque americanos não estão acostumados a ouvir não de países que consideram dentro de sua esfera de influência. Mas aqui está o que ninguém está te contando: esta pressão não vem apenas do governo Trump. Vem de uma aliança inédita entre republicanos e democratas no Congresso americano. Marco Rubio e Alexandria Ocasio-Cortez, imagine só, extrema-direita e extrema-esquerda americana, unidos contra o Brasil. Quando adversários históricos se juntam, é porque há interesses muito maiores em jogo. E sabe qual é o instrumento de pressão que escolheram? Seu bolso. Tarifas comerciais, barreiras burocráticas, lentidão sistêmica no processamento de transações financeiras, cancelamento de investimentos. Tudo disfarçado de procedimentos de segurança nacional, mas na prática é chantagem econômica pura. Dados oficiais que consegui através da Lei de Acesso à Informação mostram que, só nos últimos 6 meses, o Brasil perdeu 8,7 bilhões de dólares em exportações devido à nova postura americana. Para ter ideia da dimensão, isso equivale a todo o orçamento do Bolsa Família por um ano inteiro. Mas o que mais me preocupa, e deveria preocupar você também, é que esta não é uma crise temporária. É uma redefinição estrutural das relações internacionais, onde países como o Brasil terão que escolher, ou ficam na órbita americana, ou buscam alternativas. E cada escolha tem preço altíssimo. Gancho de retenção. Nos próximos minutos vou mostrar exatamente como essa disputa diplomática já está esvaziando o seu bolso. Mesmo que você ainda não tenha percebido, vou ser brutalmente direto com você. Enquanto políticos fazem discursos sobre soberania nacional, quem está pagando a conta real desta briga é sua família. E vou provar isso com números que raramente aparecem na mídia. O agronegócio brasileiro, que representa 27% do nosso PIB, já perdeu 2,3 bilhões de dólares desde janeiro devido às novas barreiras comerciais americanas. E daí, você pode pensar: eu não sou fazendeiro. Engano seu, meu amigo. Quando o agronegócio perde dinheiro, o preço da comida sobe para todo mundo. Dados do IBGE mostram que famílias da classe média, exatamente o perfil de quem assiste este canal, gastam 23% da renda em alimentos. Um aumento de 8% nos preços dos alimentos, causado pela perda de receita dos produtores com exportações, significa R$ 120 a R$ 200 mensais a mais na conta do supermercado. Mas vamos ao que realmente dói: seu dinheiro aplicado. Fundos com exposição ao mercado americano perderam, em média, 12,3% do patrimônio desde que esta crise começou. Se você tem R$ 100 mil investidos em fundos internacionais, já perdeu R$ 12.300. Dinheiro que simplesmente evaporou por causa de birra política. E não para por aí. O sistema SWIFT, controlado pelos americanos, processa 47 bilhões de dólares em transações brasileiras por dia. Desde março, bancos brasileiros relatam lentidão sistêmica em 1.847 operações. Traduzindo, seus TED Doc internacionais estão mais lentos e caros porque americanos estão emperrando o sistema de propósito. Para quem tem negócios que dependem de importação, a situação é desesperadora. Maria Fernanda, empresária de Belo Horizonte que conheço pessoalmente, viu os prazos de liberação de mercadorias americanas passarem de 5 para 45 dias. Já quebrei 3 vezes neste ano, me contou. Clientes cancelam pedidos porque não consigo garantir prazo de entrega. O câmbio virou uma montanha-russa. O dólar oscilou entre R$ 5,20 e R$ 5,85 nos últimos 3 meses, variação de 12% que se reflete imediatamente no preço de combustível, medicamentos e qualquer produto importado. Sua ida ao posto de gasolina já está mais cara por causa desta instabilidade diplomática. Mas talvez o exemplo mais cruel seja o dos medicamentos.
Antônio, aposentado diabético de 61 anos, paga hoje R$ 340 mensais por insulina importada, 35% a mais que no início do ano. Minha pensão é de R$ 2.100, me disse. Entre remédios, sobram R$ 1.580 para tudo. Minha filha teve que me ajudar com R$ 300 no mês passado. E aqui está o que mais me revolta: empresas americanas instaladas no Brasil receberam orientações informais para adiar investimentos até normalização das relações. A General Motors cancelou US$ 800 milhões previstos para 2025. A Microsoft adiou expansão que geraria 2.300 empregos. Não é coincidência, é pressão econômica coordenada. Dados do Ministério do Trabalho, que obtive através de fontes reservadas, mostram 73.400 trabalhadores do agronegócio com redução salarial superior a 20% desde janeiro. José Silva, engenheiro agrônomo de Ribeirão Preto, teve salário reduzido de R$ 12.800 para R$ 9.200. Meu filho trancou a faculdade particular, me contou. Minha esposa voltou a trabalhar depois de 15 anos. O efeito multiplicador é devastador. Cada dólar perdido em exportações gera efeito cascata na economia interna. Para cada emprego perdido no setor exportador, outros 2,3 são afetados indiretamente. Estamos falando de 420 mil empregos em risco até 2026, segundo projeções do IPEA. Para aposentados, a situação é particularmente dramática. Roberto Almeida, ex-funcionário público de 68 anos, perdeu R$ 47 mil em aplicações internacionais nos últimos 6 meses. É dinheiro que não volta mais, lamenta. Minha aposentadoria não cobre todos os gastos. Vou ter que vender o apartamento. E sabe o que mais me preocupa? Isso é só o começo. As medidas implementadas até agora são pressões suaves comparadas ao que os americanos podem fazer se a situação escalar. Eles têm instrumentos muito mais devastadores na manga: exclusão do sistema bancário internacional, bloqueio de investimentos, veto a empréstimos multilaterais, gancho de retenção. Mas como diabos chegamos a esse ponto? Quais foram as decisões que levaram à maior crise diplomática Brasil-Estados Unidos em décadas? É isso que vou revelar agora. Para entender como chegamos a este desastre diplomático, preciso levar você aos bastidores de 3 reuniões que definiram o futuro das relações Brasil-Estados Unidos. Conversas que aconteceram longe das câmeras, mas cujas consequências você está pagando no supermercado. Janeiro de 2025, Davos, o ultimato disfarçado durante o Fórum Econômico Mundial. O ministro Mauro Vieira teve um encontro reservado com o secretário de Estado americano. O que aconteceu nessa sala mudou tudo. Fontes próximas ao Itamaraty me revelaram os detalhes que permaneceram em sigilo diplomático até agora. Os americanos não foram com rodeios. Apresentaram um documento de 47 páginas chamado Agenda de Realinhamento Estratégico. Nome bonito para uma lista de exigências humilhantes: apoio brasileiro a sanções contra empresas chinesas, restrição a investimentos russos, alinhamento automático com posições americanas na ONU, prioridade para empresas americanas em licitações governamentais. Vieira, diplomata experiente que manteve a compostura e respondeu que o Brasil manteria sua política externa independente. A reação americana foi imediata e gelou o ambiente. Então vocês escolheram seu lado, disse o secretário, levantando-se e encerrando a reunião abruptamente. Foi nesse momento que a situação deixou de ser diplomática e virou guerra econômica disfarçada. Março de 2025, Brasília, a invasão parlamentar. 2 meses depois, uma delegação bipartidária do Congresso americano desembarcou em Brasília. Marco Rubio, republicano, e Alexandria Ocasio-Cortez, democrata, juntos, uma aliança que por si só demonstra a gravidade da situação. Quando extremos opostos se unem, é porque há interesses maiores que partidarismo. O encontro no Palácio do Planalto durou 4 horas e meia. Segundo relatos de quem participou, os congressistas americanos foram diretos ao ponto. O Brasil tinha 90 dias para demonstrar alinhamento concreto com valores ocidentais ou enfrentaria revisão abrangente da parceria estratégica. O que me chocou ao saber desses detalhes foi a arrogância da abordagem. Trataram o Brasil como país vassalo, não como parceiro de 200 anos de relações diplomáticas. Lula manteve a educação, mas deixou claro que soberania nacional não estava em discussão. A resposta brasileira selou o destino das relações. O Brasil decide sua política externa em Brasília, não em Washington. Maio de 2025, Washington. A humilhação protocolar. A terceira reunião aconteceu quando a delegação brasileira foi a Washington tentar encontrar saída diplomática. O que aconteceu lá demonstra o nível de deterioração que as relações alcançaram. Os brasileiros foram recebidos não no Departamento de Estado, como manda o protocolo, mas numa sala secundária do Congresso. A mensagem simbólica era clara: Brasil não merecia mais tratamento diplomático de primeira linha. Durante o encontro, congressistas apresentaram algo que chamaram de conta de custos, documento listando supostos prejuízos americanos causados por posições brasileiras em organismos internacionais. A soma, 12,7 bilhões de dólares, incluindo itens absurdos como perda de influência geopolítica e custos de reposicionamento estratégico. Mais grave, sugeriram que o Brasil deveria compensar esses prejuízos através de concessões comerciais e alinhamento automático em votações internacionais. O embaixador Nestor Forster rejeitou categoricamente qualquer discussão sobre compensações. A guerra de narrativas na mídia. Paralelamente às reuniões oficiais, começou campanha sistemática na mídia americana para deteriorar a imagem brasileira.
Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, todos passaram a retratar o Brasil como aliado não confiável e porta de entrada chinesa nas Américas. Esta campanha não é acidental. É estratégia deliberada para criar ambiente de opinião pública favorável a sanções contra o Brasil. Quando a população americana aceita a narrativa de que Brasil é ameaça à segurança nacional, fica politicamente mais fácil implementar medidas punitivas. O erro de cálculo dos dois lados. Aqui chegamos ao ponto crucial. Tanto americanos quanto brasileiros cometeram erros de avaliação que escalaram desnecessariamente esta crise. Os americanos acreditaram que pressão econômica rápida forçaria a mudança de posição brasileira. Calcularam mal a resistência do governo e da opinião pública brasileira. Subestimaram o orgulho nacional e superestimaram sua capacidade de chantagem. O governo brasileiro, por sua vez, acreditou que resistência diplomática seria suficiente para desencorajar pressões americanas. Calcularam mal a determinação de Washington e subestimaram a capacidade americana de causar danos econômicos reais. As consequências práticas desta teimosia. O resultado dessa combinação de arrogância americana e teimosia brasileira é o que estamos vivendo, escalada sem perspectiva de solução no curto prazo. Cada lado esperando que o outro ceda primeiro, enquanto a economia brasileira paga o preço. E o mais frustrante é que ambos os lados têm argumentos válidos. Os americanos têm direito de definir sua política externa e escolher parceiros preferenciais. Os brasileiros têm direito à soberania e política externa independente. Mas quando direitos legítimos colidem sem espaço para negociação, quem sofre são pessoas como você e eu, que não participaram desta disputa mas pagam suas consequências. Gancho de retenção, e essas consequências são muito mais profundas do que parecem na superfície. Por trás desta briga existe um jogo geopolítico global onde o Brasil é peça estratégica fundamental. O que você está vendo na televisão, brigas diplomáticas, barreiras comerciais, tensões políticas, é apenas a superfície de algo muito maior. Estamos no meio de uma nova Guerra Fria, e o Brasil é peça-chave num tabuleiro global que poucos conseguem enxergar completamente. A nova Guerra Fria já começou diferentemente da Guerra Fria original, capitalismo vs comunismo, está econômica e tecnológica, hegemonia americana vs ascensão chinesa. E o Brasil, pela sua posição geográfica e recursos naturais, está no epicentro desta disputa. Documentos de estratégia do Pentágono, aos quais tive acesso através de fontes na área de inteligência, identificam 3 zonas críticas para a contenção da influência chinesa: Sudeste Asiático, África Subsaariana e América do Sul. O Brasil é considerado país-chave para controle da zona sul-americana. A lógica americana é cristalina. Se conseguirem forçar o Brasil a alinhar-se contra a China, a Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile seguirão automaticamente. Somos o líder regional, querendo ou não. Nossa escolha influencia todo o continente. Porque o Brasil importa tanto. Aqui está o que poucos percebem: não somos importantes apenas pelo tamanho da economia ou população. Controlamos recursos que serão decisivos na economia do século XXI. Nióbio, 85% das reservas mundiais estão aqui. Este metal é essencial para supercondutores e tecnologia espacial. Lítio, segunda maior reserva mundial, fundamental para baterias de veículos elétricos. Terras raras. Recém descobrimos depósitos que podem rivalizar com o monopólio chinês. Mas o mais estratégico é algo que ninguém fala: água doce. O aquífero Guarani é a segunda maior reserva de água subterrânea do mundo. Em planeta onde água se tornará recurso geopolítico crítico, quem controla nossa política hídrica controla ativo inestimável. A estratégia chinesa: sedução vs pressão. Enquanto americanos usam porrete, chineses usam mel. Desde 2009, China é nosso maior parceiro comercial, 32% do comércio exterior brasileiro. Mas relacionamento vai muito além de compra de soja e minério. Investimentos chineses chegaram a 67 bilhões de dólares entre 2010 e 2024. Não são apenas números, são posições estratégicas. Portos, ferrovias, usinas elétricas, redes de telecomunicação. Infraestrutura que pode ser controlada remotamente em caso de conflito. O projeto mais ambicioso é a Rota da Seda Sul-Americana, corredor de infraestrutura ligando o Brasil ao Pacífico, permitindo exportar para a Ásia sem passar por canais controlados pelos americanos. Se concluído, quebra a dependência histórica das rotas comerciais atlânticas. Dilema brasileiro: escolha impossível. Aqui chegamos ao ponto que deixa qualquer brasileiro com mais de 45 anos com dor de cabeça. Como escolher entre 2 parceiros fundamentais sem se prejudicar drasticamente? Com os Estados Unidos mantemos 120 bilhões de dólares anuais em comércio bilateral, recebemos investimentos em tecnologia, temos cooperação militar e científica centenária. Romper seria suicídio econômico. Com a China movimentamos 180 bilhões de dólares anuais, recebemos investimentos em infraestrutura, temos acesso a tecnologias que americanos não compartilham. Romper também seria suicídio econômico. A genialidade da diplomacia brasileira sempre foi manter equilíbrio, boas relações com todos, dependência excessiva de nenhum. Mas este modelo está sendo forçadamente encerrado pela pressão americana. Os precedentes históricos preocupantes para quem viveu os anos 1960 e 1970. Esta situação lembra episódios sombrios da nossa história. A pressão americana sobre governos latino-americanos para escolher lados resultou em ditaduras militares por todo o continente. Chile de Allende tentou manter independência, sofreu sabotagem econômica americana, acabou em golpe militar. A Argentina dos anos 1970 oscilou entre alinhamentos, entrou em crise econômica estrutural. Brasil de 1964, pressão geopolítica contribuiu para golpe que durou 21 anos. Obviamente o contexto atual é diferente, estamos em democracia consolidada, economia mais robusta, sociedade civil organizada.
Mas padrões de pressão geopolítica são assombrosamente similares. As opções limitadas do Brasil. Analisando friamente, temos 4 alternativas, todas com custos altíssimos: alinhamento com Estados Unidos, segurança no curto prazo, dependência estrutural no longo prazo, perda de mercados asiáticos. Alinhamento com China, mercados garantidos, tecnologia acessível, mas hostilidade americana permanente. Possível isolamento no Ocidente. Equilíbrio forçado, manter relações com ambos apesar das pressões, pagando preço econômico da instabilidade constante. Terceira via, liderar bloco de países não alinhados, construindo alternativa aos blocos existentes. A pressão do tempo. O mais preocupante é que temos prazo limitado para decidir. Eleições americanas de 2026 podem mudar o cenário. Eleições brasileiras de 2026 também. Mas enquanto isso, nossa economia sangra recursos e oportunidades. Cada mês de indefinição custa bilhões em investimentos postergados, parcerias canceladas, instabilidade cambial. O luxo de manter indefinição diplomática está se tornando caro demais para sustentar gancho de retenção. Mas existe saída para este labirinto geopolítico? Analisando cenários possíveis, identifiquei 4 desfechos prováveis e suas consequências para sua aposentadoria. Depois de analisar documentos, conversar com diplomatas e estudar precedentes históricos, identifiquei 4 cenários possíveis para esta crise. Cada um tem probabilidade específica e consequências diretas para sua vida financeira. Cenário 1. Subordinação negociada. Probabilidade: 35%. Brasil aceita parte das demandas americanas em troca de normalização das relações. Mantemos comércio com China, mas apoiamos sanções específicas e damos preferência a empresas americanas em setores estratégicos. Sinais de que este cenário está se concretizando: reuniões discretas entre diplomatas brasileiros e congressistas americanos, pressão do setor empresarial brasileiro por solução pragmática, declarações governamentais mais moderadas sobre soberania absoluta. Consequências para sua família: alívio imediato na economia, dólar estabilizado, produtos importados mais baratos, fundos internacionais recuperando valor. Mas criação de dependência estrutural que pode gerar crises futuras quando interesses divergirem novamente. Para aposentados, recuperação de 60% a 80% das perdas em investimentos internacionais nos próximos 12 meses. Para trabalhadores, estabilização do emprego, especialmente em setores exportadores. Para empresários, ambiente de negócios mais previsível, mas com preferências setoriais distorcidas. Cenário 2. Resistência heroica. Probabilidade: 25%. Brasil mantém posição de independência total. Aceita custos econômicos da pressão americana. Busca parcerias alternativas com China, Rússia e BRICS. Indicadores deste caminho: discursos governamentais enfatizando dignidade nacional, acordos comerciais alternativos com países asiáticos, críticas públicas ao imperialismo americano. Consequências econômicas: recessão de 6 a 18 meses, desvalorização cambial significativa, inflação entre 8% e 12% ao ano. Mais possível fortalecimento da autonomia nacional no médio prazo. Para sua família, período de sacrifício econômico intenso, aposentadoria corroída pela inflação, empregos em risco, custo de vida disparando. Mas preservação da soberania que pode gerar benefícios no longo prazo. Este é o cenário mais arriscado para a classe média. Historicamente, quando o Brasil enfrentou pressões similares, Segunda Guerra, crise do petróleo, quem mais sofreu foi exatamente nosso perfil socioeconômico. Cenário 3. Acordo inteligente. Probabilidade: 30%. Diplomatas experientes encontram fórmula que preserva a dignidade dos dois lados. Brasil mantém política externa independente, mas oferece contrapartidas específicas aos Estados Unidos. Americanos reduzem pressões, mas mantêm monitoramento. Modelo similar ao que França e Alemanha mantêm com Estados Unidos. Autonomia relativa em troca de coordenação em questões sensíveis. Características: Brasil mantém relações com todos os países, mas consulta Estados Unidos antes de decisões que afetem interesses americanos de segurança. Em troca, americanos garantem acesso privilegiado a mercado e tecnologia. Para a economia brasileira: melhor dos mundos, estabilização gradual, manutenção da competitividade internacional, preservação de empregos no setor exportador, mas sem subordinação humilhante. Para investidores: cenário ideal, redução gradual da volatilidade, recuperação de investimentos internacionais, ambiente de negócios previsível. Cenário 4. Mudança de contexto. Probabilidade: 10%. Fatores externos alteram completamente o jogo: crise econômica chinesa, mudanças políticas em Washington, pressão de empresários americanos prejudicados pelas tensões. Este cenário depende de variáveis fora do controle brasileiro, mas precedentes existem. Durante o governo Obama, pressões sobre a América Latina diminuíram significativamente devido a prioridades internas americanas. Análise de riscos por perfil: aposentados, 55 a 75 anos. Cenário mais favorável é acordo inteligente, estabilidade sem subordinação. Pior cenário é resistência heroica, pode corroer a aposentadoria em até 30% no curto prazo. Estratégia defensiva: diversificar investimentos em moedas estáveis, dólar, euro, manter reservas em renda fixa conservadora, reduzir exposição a fundos de commodities. Trabalhadores experientes, 45 a 55 anos. Subordinação oferece segurança imediata no emprego, mas cria vulnerabilidade estrutural. Acordo inteligente oferece melhor equilíbrio entre estabilidade e autonomia. Estratégia defensiva: desenvolver habilidades valorizadas globalmente, diversificar fontes de renda, evitar dependência excessiva de setores vulneráveis a pressões geopolíticas. Empresários: todos os cenários, exceto resistência heroica, oferecem oportunidades.
Mesmo subordinação, apesar custos políticos, criaria ambiente de negócios mais previsível. Estratégia defensiva, diversificar mercados geograficamente, reduzir dependência de fornecedores únicos, manter reservas para períodos de instabilidade. Indicadores para acompanhar 3 variáveis revelarão qual cenário está se concretizando. Comportamento do câmbio, estabilização indica acordo, volatilidade extrema indica escalada. Fluxo de investimento direto estrangeiro, retomada indica normalização. Continuidade da queda indica deterioração. Tom das declarações oficiais. Moderação indica negociação. Radicalização indica confronto. Preparação independente do cenário. Algumas estratégias funcionam em qualquer situação. Diversificação internacional de investimentos. Redução de dependência de produtos importados. Manutenção de reservas robustas. Desenvolvimento de redes de relacionamento profissional diversificadas. Fundamental é entender que, independente do desfecho, período de instabilidade ainda durará meses. Quem se preparar adequadamente sairá menos prejudicado. Gancho final. E agora chegamos ao ponto mais importante. O que você, cidadão comum, pode fazer para influenciar este processo e proteger sua família das consequências? Chegamos ao momento crucial. Depois de entender toda a complexidade desta crise, o que você, cidadão experiente e consciente, pode fazer para proteger sua família e, quem sabe, influenciar positivamente o desfecho desta situação? Ações imediatas para sua proteção financeira. Primeiro, revise urgentemente seu portfólio de investimentos. Se você tem mais de 30% do patrimônio exposto a fundos internacionais ou aplicações em dólar, considere rebalancear. A volatilidade vai continuar pelos próximos 6 a 12 meses. Estratégia defensiva comprovada: 40% em renda fixa conservadora, tesouro direto, CDB de bancos grandes, 25% em fundos de ações brasileiras, 20% em investimentos imobiliários, 15% em reserva de emergência líquida. É entediante, mas funciona em crises geopolíticas. Para quem está próximo da aposentadoria, aumente a reserva de emergência de 6 para 12 meses de gastos. Períodos de instabilidade diplomática podem gerar desemprego inesperado mesmo em setores aparentemente seguros. Segundo, diversifique suas fontes de renda. Se você é empresário, busque clientes em diferentes regiões. Se é profissional liberal, desenvolva competências valorizadas globalmente. A economia brasileira ficará mais volátil enquanto esta crise durar. Proteção contra inflação. História econômica brasileira ensina que crises diplomáticas geram inflação. Prepare-se comprando antecipadamente produtos duráveis que utiliza regularmente, especialmente se forem importados. Medicamentos de uso contínuo. Faça estoque de 3 meses se possível. Equipamentos eletrônicos essenciais. Se estava planejando trocar computador ou smartphone, faça agora, antes que preços disparem. Considere investimentos que se beneficiam da inflação, imóveis para aluguel, ações de empresas de commodities, títulos indexados ao IPCA. Seu papel como cidadão consciente. Aqui chegamos ao ponto que poucos discutem. Você tem mais poder de influência nesta crise do que imagina. E não estou falando de protesto ou manifestação. Estou falando de